adultos, adolescentes, idosos, né, pessoas mais experientes. É nesse lugar também que nós vemos pessoas de várias classes sociais, e é nesse lugar que Deus nos faz para a glória do seu nome. E isso só é possível por causa desta aliança eterna. E é sobre isso que nós vamos pensar nesta noite, a eterna aliança. Eu convido os amados que abram em Jeremias, capítulo de número 32, e nós vamos ler do versículo 38 até o versículo 44. Jeremias, capítulo 32, do versículo 38 a 44. Eu lerei os pares, a igreja lerá os ímpares. Jeremias 32, do 38 ao 44. Eu lerei os pares, a igreja lerá os versículos ímpares. Diz assim a palavra do Senhor: eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes darei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprarão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Davi, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Amados, Jerusalém, ela estava sitiada, ou seja, ela estava cercada. Os inimigos já tinham se posto ao redor, e o avanço então do exército inimigo era enorme, não tinha mais o que fazer no entorno de Jerusalém. E a situação era complicadíssima, e o povo não tinha acesso mais a muitas coisas, estava sendo cerceada a liberdade, não tinha acesso fácil a alimentos, a situação estava só piorando. E o exército babilônico já havia cercado tudo ali ao redor. Numa situação dessa, o que fazer? Como reagir a isso? E o povo então vai ao profeta. E aí, profeta? E Jeremias, ele se dirige ao Senhor. Deus, o que fazer? E Deus dá uma resposta para ele. E a resposta que Deus traz para Jeremias é: compra um campo. Parece meio contraditório, meio complicado essa resposta de Deus, não é verdade? Bom, o inimigo está ao redor, a cidade está sitiada, nós não temos o que fazer, e Deus manda comprar um campo. Para que investimento numa hora dessa? É como se Deus estivesse fazendo uma sátira, uma brincadeira, não é? Vamos pensar aqui que os inimigos tomaram conta de Cariacica, cercaram tudo, e alguém chega para você e fala assim: é hora de investir, é hora de comprar. Aí você fala assim: acho que não. Vou comprar para quê? Para perder tudo? Para que eu vou? Mas por que Deus fala isso com o profeta? Por que Deus traz essa mensagem para o profeta?
Meus irmãos, não só Jeremias, mas o povo de Israel, eles poderiam apenas olhar no aspecto temporal, daquele tempo, daquele momento, a questão da circunstância que eles estavam vivendo. E se eles olhassem só para isso, certamente não compraria nenhum campo. Mas por que Deus manda fazer isso? Porque Deus, amados, não está preso ao tempo. Deus é eterno, Deus é o Todo-Poderoso. Deus não olha apenas aquele momento, Deus sabe de toda a história, não só da humanidade, mas a minha história e a sua história. E Deus cuida de cada um de nós pessoalmente. Deus conhece todo o nosso andar, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece aquilo que já nós vivemos na história, talvez de rancor, de tristeza, de ódio. Talvez nós fomos maltratados ao longo da nossa história. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que sofreu na sua adolescência. Talvez hoje você está vivendo uma situação de grande adversidade. E a pergunta é: será que Deus se esqueceu? Será que Deus não está olhando para isso que está acontecendo? Então Deus vem até o profeta. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o texto a partir do versículo de número 16. Do versículo 16 ao versículo 19, veja o que Deus está dizendo aqui quando Jeremias se dirige ao Senhor. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, eis que fizeste os céus, a terra, com todo o grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Meus queridos, nessa primeira parte que nós aqui estamos observando, o profeta vai declarar diante da situação que ele estava vivendo, diante desta ordem de Deus para se comprar o campo, o profeta se dirige a Deus dizendo quem ele era. Muitas vezes nós fazemos ao contrário. Diante da adversidade, nós não olhamos para quem Deus é. A nossa tendência é reclamar. A nossa tendência é reclamar, é murmurar, é dizer: onde está Deus? Deus esqueceu, Deus não está agindo. Será que Deus não está olhando o que está acontecendo comigo? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo no nosso país? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo com esses refugiados ao redor do mundo? Será que Deus não está vendo as pessoas que estão sendo maltratadas, violentadas, que estão vivendo nessa insegurança, nessa violência? Meus amados irmãos, Deus está mostrando para o profeta como ele deveria agir. E a reação primeira do profeta, quando ele vai a Deus, é reconhecer quem era Deus. Deus mudou, irmãos? Não, Deus não mudou. De lá para cá Deus não mudou, Deus continua sendo Deus. Então aqui tem uma primeira lição que eu e você devemos aprender em relação a essa eterna aliança, que Deus continua sendo Deus, e eu e você devemos continuar adorando a Deus. Quer ver um outro exemplo? Quando os apóstolos estavam ali sendo perseguidos, no começo do livro de Atos dos Apóstolos, quando eles são chicoteados, quando eles são presos, Pedro e João, quando se dirigem àquelas autoridades, eles primeiro vão dizer a Deus: ó Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o que criou todas as coisas, Tu és o que sustenta. Senhor, olha para essas ameaças que estão contra nós. Só que o inimigo de nossas almas, ele quer que a gente desista. O inimigo de nossas almas não quer que nós reconhecemos quem é Deus. Ele quer nos levar a uma vida de fracasso, uma vida de murmúrio, uma vida de achar que somos coitadinhos e que Deus esqueceu e que não vai agir mais. Meus irmãos, Deus continua sendo sempre
Deus. Eu te convido a declarar sempre quem é Deus. Quando vier vontade de reclamar, quando por alguma circunstância parece que nós esquecemos que Deus não está agindo, ou olhando o que está ao nosso redor, pode nos parecer que Deus perdeu o controle. Não. Adore a Deus, reconheça quem é Deus. Deus, Tu és o poderoso, Tu és o Criador, Tu és o sustentador, Tu és o Deus de maravilhas. É isso que Jeremias aqui declara. Mas vejamos o que mais que Jeremias declara, do versículo 20 até o versículo 23. Olha o que ele agora vai dizer: Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome, qual o tens nesse dia. Tiraste o povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa, braço estendido, com grande espanto, e lhe deste esta terra que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhe mandaste que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Ah, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nesse versículo, do versículo 20 até o versículo de número 23, o profeta, ele começa então a declarar os feitos de Deus. Ele começa a lembrar o que Deus fez, e ele então vai dizer: olha, quando tirou do Egito, quando caminhou no Egito, quando chegou à terra prometida, essa terra que mana leite e mel, e quando o Senhor deu a posse para todo esse povo. Meus irmãos, eu e você devemos nos lembrar do que Deus já fez ao longo da história do seu povo, mas também o que Deus já fez na sua vida. Será que se nós abríssemos espaço aqui para você falar, agradecer motivos do que Deus já fez na sua vida, será que você teria aí bastante motivos para agradecer? Só que Satanás não quer que a gente se lembre do que Deus fez. Satanás quer sempre que nós nos voltemos contra Deus, que nós nos esqueçamos de Deus. E eu e você somos convidados, amados, no momento da adversidade, no momento do problema, no momento da situação complicada, nós lembrarmos os feitos de Deus. Talvez era para eu estar lá no lamaçal do pecado, talvez já era para eu estar morto, talvez não era para eu estar aqui, e a gente poderia levantar muitos talvez, mas relembremos, amados, o que Deus já realizou na nossa história, na história da nossa vida, na história da nossa família, na história da igreja. Lembremos, amados, dos feitos do Senhor, relembremos aquilo que Deus já realizou. Só que o profeta, ele lembra um detalhe muito importante no versículo 23, vamos ler juntos o versículo 23, entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizesse, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. O profeta, amados, faz uma análise, e na análise dos feitos de Deus, nesta parte desta análise que ele faz, de avaliar a história, ele lembra que o povo estava vivendo aquela situação, por quê? Porque Deus mandou que eles fizessem, e o profeta faz a seguinte avaliação: nada fizeram, nada fizeram. Meu querido irmão, minha querida irmã, um grande problema para o homem é quando ele enfrenta Deus, é quando ele não quer obedecer à vontade de Deus. Nós precisamos nos voltar para a vontade de Deus. Ontem, conversando com os nossos jovens aqui, e aí eu peguei o meu sobrinho ali de exemplo, né? Poderia pegar o Juninho também, que é da Vale, mas ele está mais perto das questões que a gente vai falar aqui, porque o Gustavo trabalha lá no controle dos
dos vagões lá, contar os vagões, os negócios dos vagões e etc. E eu brinquei com os meninos aqui que toda vez que a gente luta contra Deus, é claro que é muito mais proporcional, mas só para a gente ter uma ideia, é os 200 e quantos, Gustavo? Hein? 272 vagões, sai lá de perto de Belo Horizonte, carregadinho de minério, você imagina qual que é o peso disso. E o Gustavo ali, perto do porto, da Vale, ele pega e fica em cima da linha do trem e fala assim: para aí, trem, para, trem. Só com a palavra dele, você acha que o trem vai parar? O que vai sobrar do Gustavo se ele ficar na frente dessa locomotiva carregada com 272 vagões de minério? Não vai sobrar nada. Toda vez que eu desobedeço Deus, são milhares e milhares de locomotivas, são milhares e milhares de vagões que vêm sobre nós. É porque Deus é mau? Não. O povo estava sofrendo, o povo estava em miséria, o povo estava com inimigos ao redor, porque eles desobedeceram. Vida cristã, amados, passa por obediência. Por obediência. E toda vez que nós desobedecemos, nós trazemos sobre nós, não a bênção de Deus, mas Deus tira a mão de nós. Deus vai aprovar o pecado, Deus vai se amoldar ao pecado, Deus vai concordar com o pecado? Não. Vida de santidade, vida com Deus passa por obediência. Eu pergunto, por que às vezes nós estamos sofrendo? É por causa de nós mesmos, por causa da nossa desobediência. Lembra um fato interessante, quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar que tinha muitos enfermos e doentes, porque o povo estava em desobediência. Eles não estavam obedecendo, eles não estavam fazendo da maneira que Deus ordenou que fosse feito. Não estou falando que todos os casos de doença é por causa disso, mas pode ser. E nós então precisamos nos voltar para o Senhor. Mas o texto ainda continua, e além dele falar dos feitos de Deus e fazer esse diagnóstico, agora, olha o que ele diz, versículo 24 e 25, vamos ler juntos, versículo 24 e 25, eis... Cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que dissestes aconteceu, tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Bom, amados, o profeta, ele agora pede a Deus uma resposta, porque parece que ele não estava entendendo muito bem essa ideia de Deus, esse propósito de Deus, e ele então se dirige a Deus e fala: Senhor, a cidade está tomada, as trincheiras todas estão armadas, não tem como a gente sair de Jerusalém mais, não tem como a gente negociar, não tem como a gente ir ao campo, não tem como a gente receber outros mercadores para trazer alimento para nós, a situação está aqui de mal a pior, as espadas estão postas contra nós, nós já estamos vivendo um momento de peste, de fome, de miséria. O Senhor mandou comprar o campo, tá bom, nós compramos, o campo está aqui. Baruque participou dessa questão da escritura, da documentação, o negócio está aqui. E agora, Senhor? E agora, Senhor? Meus irmãos, interessante é que Deus responde a oração. Vamos ler juntos, versículo 26 e 27. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Meus irmãos,
Existe algo que é difícil para Deus? Não. Pode ser difícil para mim, pode ser difícil para você. Nós poderemos considerar muitas coisas, talvez até impossíveis de acontecer. Mas a primeira coisa que Deus responde para Jeremias, diante desse questionamento, ele não estava entendendo por que comprar esse campo, Deus fala para Jeremias: Jeremias, existe algo que é maravilhoso demais? Existe algo que é impossível? Existe algo que não tem como acontecer? O texto continua, versículo 28. Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras de suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade desde o dia que edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel, os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os reis, os príncipes, os sacerdotes, os profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram minhas costas, não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem advertência. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos, suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Meus amados irmãos, Deus precisava explicar tintim por tintim para Jeremias? Não. Mas Deus explica. Deus mostra a realidade. Deus não tem aqui um diagnóstico. Diagnóstico é coisa de médico. E o médico pode errar no diagnóstico, não é verdade? Você sabe de algum caso que o médico errou no diagnóstico? Você conhece? Já ficou sabendo de algum caso que o médico errou? É isso, não é aquilo. Deus não tem diagnóstico, Deus tem convicção, Deus tem certeza. Não desmerecendo o médico, é porque o médico é limitado, assim como qualquer outro profissional tem as suas limitações, mas o nosso Deus não, o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é infinitamente conhecedor de todas as coisas, porque Ele é todo sabedoria. E o que Deus faz então é dizer: olha só, Jeremias, a situação é esta e esta e esta. Vocês profanaram o templo, vocês trouxeram para o templo aquilo que não era agradável a Deus. E o pior, irmãos, vou exemplificar com um contexto nosso aqui. Já pensou qualquer um de nós aqui pegar o nosso filho e matá-lo aqui e oferecer a Baal? O povo se distanciou tanto de Deus, que eles começaram a fazer práticas que Deus tinha condenado, e fazer práticas que os outros povos ímpios estavam fazendo. Que terrível, irmãos. Numa analogia com o nosso tempo, infelizmente, muitos pais, mães, cristãos, estão entregando seus filhos aos moloques da atualidade. Meu amado pai, minha amada mãe que aqui está nesta noite, você que ainda vai ser pai, vai ser mãe, não caia nesse erro, não caia nesse pecado, entregando seus filhos aos moloques da atualidade que estão aí, tentando devorar os nossos filhos, tentando acabar com os nossos filhos, destruir todos os preceitos e conceitos e valores cristãos que devem ocupar a mente e o coração
dos nossos filhos. Deus permitiu essas adversidades, Deus permitiu esses problemas, mas Deus não desiste do seu povo. Acompanhe comigo, versículo 36 e 37. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, fome e peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira. No meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Diante de um quadro caótico, diante de um quadro de miséria, diante de um quadro que não tinha como sair dele, mesmo Deus mostrando que Ele estava permitindo aquilo acontecer, é porque Deus tinha um propósito. Então, até mesmo nas adversidades que eu e você talvez estejamos enfrentando, que nós como igreja estejamos enfrentando, que a nossa sociedade está enfrentando, Deus também tem um propósito, e Deus não se esqueceu do seu povo, porque aqui há uma promessa, no versículo 37, eu os congregarei. De certa forma isso aconteceu, quando Deus permite que o povo volte desse cativeiro babilônico, e é reunido de novo em Jerusalém, e é reconstruído o muro, e é reconstruído o templo, mas aquilo foi apenas um relance, foi apenas tem uma linguagem aí, que a moçada nova usa, spoiler, foi apenas um spoiler, foi mostrar um pouquinho, do que Deus ia fazer, quando Ele permitiu o povo retornar do cativeiro, porque a glória de Deus não estava na reconstrução daquele templo, que foi reconstruído. Na verdade, o que Deus estava prometendo era a vinda do Senhor Jesus, e só com a vinda do Senhor Jesus é que nós temos esta eterna aliança. Vamos ler juntos do versículo 38, versículo 38 em diante, vamos lá? Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, dar-lhes um só coração, e um só caminho, para que vivam todos os dias, para seu bem, e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes darei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Ah, amados, que promessa maravilhosa, que promessa que deve mover o nosso coração, a confiar em Deus. O povo estava dizendo, ah Senhor, está deserto, ah Senhor, está seco, e Deus está dizendo, compre os campos, compre o campo. Deus está dizendo, a situação está adversa, mas continue confiando. John Piper, no livro A Paixão de Cristo, ele vai dizer em um dos seus artigos o porquê que Deus veio, e o livro todo é sobre o porquê que Jesus veio,
E ele tem vários capítulos, muitos capítulos, e cada capítulo é bem pequenininho, 2, 3, 4 páginas no máximo. Em um dos capítulos ele vai falar sobre esse cuidado de Deus, o porquê da eterna aliança. E essa eterna aliança, ela só acontece porque Jesus veio para nos produzir algo que nos diferencia de todos os demais, que é a fé. A fé verdadeira, a fé salvadora. Muitas pessoas não adoram a Jesus. Muitas pessoas estão tirando a sua própria vida. Muitas pessoas estão falando mal de Deus. Muitas pessoas estão falando mal dos governantes. Muitas pessoas estão falando mal uns dos outros. Muitas pessoas estão desesperançadas, porque elas não têm fé. E a própria palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas qual é o propósito de Deus? Está revelado aqui. Eis que eu farei, vocês serão um só povo, o meu povo. Dar-lhe-eis um só coração, um só propósito. Deixa eu dar uma dica aqui, meu amado irmão, minha amada irmã. Não briguemos com as pessoas. Não briguemos com as pessoas. A própria palavra nos alerta que a nossa luta não é contra o quê? Carne ou seja, contra pessoas. Não é. A nossa luta é contra principados e potestades. Eles estão nessa região espiritual, lutando e tentando nos atrapalhar de caminharmos a carreira cristã. E aí ele nos coloca um contra os outros. Então toda vez que eu estou nessas lutas pessoais, carnais, eu estou desobedecendo a ordem de Deus. Porque eu e você somos chamados para ser um só povo. Vamos abrir Efésios capítulo 4. E eu gostaria que os irmãos, todos nós lêssemos juntos Efésios 4, de 1 a 6. Olha que expressão maravilhosa do que nós devemos ser, irmãos. E se nós vivemos isso aqui, é maravilha, é uma bênção. Vamos ler juntos? Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a maravilha da igreja, irmãos. Isso só acontece porque essa eterna aliança, que não falha, foi feita entre o Pai e o Filho. A aliança de Deus com Noé falhou. A aliança de Deus com Moisés falhou. Com os reis falharam. Não por causa de Deus, mas por causa dessas pessoas. Agora eu e você temos a bênção de sabermos que essa aliança, firmada na eternidade, entre o Pai e o Filho, ela não falha. E nós somos frutos disso hoje. E nós podemos viver isso hoje. Uma só fé, um só corpo, um só batismo. Juntos, unidos. Não lutando um contra os outros. Porque a palavra de Deus nos diz uma única coisa que nós devemos lutar. Lutarmos pela fé evangélica. Só isso. Nós somos chamados a lutar pela fé evangélica.
Eu te pergunto, por que então nós lutamos uns contra os outros? Não demos ouvido ao inimigo de nossas almas. Meu querido irmão, minha querida irmã, não demos vazão à nossa própria carnalidade. Precisamos buscar com força, com fé. Buscamos em oração: Senhor, me encha de autoridade, me encha de poder, para viver o Evangelho, para lutar pela fé evangélica, para adorar o Senhor, para viver esta unidade da fé. Deus, amados, tem um plano, e esse plano de Deus, ele é perfeito, ele é eterno. Portanto, vale a pena descansar em Deus. Mesmo que aparentemente a situação esteja indo de mal a pior, mesmo que aparentemente Deus perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle. Deus jamais falha. Deus jamais falhará. Deus não erra jamais, porque o nosso Deus, Ele sempre continua sendo Deus. Parece que está deserto, parece que há um deserto na sua vida, parece que há um deserto na sua família, parece que há uma sequidão no entorno de onde você está vivendo. Deus está dizendo para nós: você faz parte de um povo, um só povo, uma só fé, um só corpo, um só batismo, uma só esperança. Vamos nos unir mais, irmãos. Vamos desfrutar das bênçãos dessa eterna aliança. Vamos nos lembrar que existe uma eterna aliança que foi, poderíamos dizer, escrita por Deus. Curve a sua cabeça e fale com o Senhor. E eu convido o grupo de louvor que se posicione aqui à frente. Nós vamos cantar de novo essa música, Eterna Aliança, que foi cantada, né? O grupo de louvor nos dirigiu nesse cântico. E após um tempo de oração, nós vamos cantar novamente, com alegria, festejando realmente essa eterna aliança, essa bênção.